Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesta transmissão e também no devocional de hoje à noite. Nós agradecemos por suas vidas, pelo interesse que vocês têm de estudar a palavra de Deus e especialmente nesses últimos meses, aqui nas quartas-feiras à noite, nós estamos olhando para esses temas tão importantes do aconselhamento bíblico e buscando encontrar na palavra de Deus essa paz, essa esperança, essa tranquilidade para o nosso coração, para a nossa alma, porque o Senhor tem se revelado através da sua palavra, Ele tem revelado acerca de si mesmo, de sua pessoa, dos seus atributos, e ao conhecermos mais o nosso Deus, nós também temos muito mais coragem, muito mais ousadia, muito mais perseverança para atravessarmos esses dias que certamente são dias de dificuldades para muitos de nós, de incertezas para outros, de confusão, de falta de expectativas com relação ao amanhã. E quando nós olhamos então para este mundo e para tudo aquilo que está acontecendo com este mundo, o nosso coração se entristece, nós não vemos muita razão de ser para muitas vezes continuarmos lutando, perseverando e resistindo. Mas na palavra de Deus nós encontramos todo o conforto que nós precisamos. Na palavra de Deus existe sabedoria. A palavra de Deus nos ensina, ela nos educa, ela nos repreende e ela nos aperfeiçoa para toda boa obra de Deus que Ele quer realizar em nós, através de nós e apesar de nós. E por isso nós temos muita alegria de a cada semana tirarmos aí um tempinho bem curto, não é? Alguns minutos, para pensarmos naquilo que Deus quer falar conosco. E nesses últimos dias nós estamos pensando acerca do desânimo, de forma mais específica e pontual. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Que Deus fale aos nossos corações, que Ele use a sua palavra em nossas vidas e que ela entre no nosso coração, nos acertando como uma flecha que acerta o alvo e provocando assim transformações, reflexão e uma nova perspectiva também na nossa experiência. Eu peço que você curve a sua cabeça agora e vamos orar então para começarmos aqui o nosso devocional. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos conceder esse privilégio de olharmos para a Tua Palavra, meditar nela, aprender com ela, entender a vontade do Senhor. Eu peço também agora, nesse momento de exposição, a Tua bênção. Abençoe a todos nós, Senhor, que não estejamos fazendo isso apenas como um ato religioso, ou litúrgico, ou formal, mas que estejamos com os nossos corações abertos pelo Senhor para recebermos a Tua Palavra e que ela frutifique nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos, o cuidado do Senhor nas nossas vidas, a Sua proteção, a Sua misericórdia, a Sua compaixão, a Sua bondade. Nós temos realmente tantas e tantas razões para louvar ao Senhor e nós te agradecemos porque, apesar de sermos infiéis, temos pecado tanto contra o Senhor perdoa as nossas iniquidades no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos aceita na sua presença mediante Jesus e nós podemos então perceber a obra das mãos do Senhor em nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor, nesse tempo que vamos passar aqui em torno da Tua Palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, na
Semana passada nós começamos a falar, a tratar sobre o assunto do desânimo. E como eu disse, é impossível neste mundo que é amaldiçoado pelo pecado não experimentarmos momentos de desânimo na nossa vida, na nossa experiência. Nós vimos que muitos homens piedosos de Deus lutaram contra o desânimo. A gente viu isso na experiência de Jó, conhecemos isso da experiência de Moisés, de Elias, de Jeremias, Pedro, Paulo, Timóteo. E nós podemos afirmar com segurança que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com o desânimo. Qual é a solução de Deus para o desânimo? Meus queridos, há uma solução maravilhosa para o problema do desânimo. E nós encontramos isso lá na carta de Judas, nos versículos 24 e 25. Vamos voltar para lá então. Judas, versículos 24 e 25. Eu vou fazer a leitura novamente desses dois versículos. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. E aqui Judas, ele nos lembra de três coisas, de três verdades muito importantes. Primeiramente, quem é Deus? Por segundo, o que Deus possui? E em terceiro lugar, o que Deus pode fazer? E essas verdades, elas são muito importantes quando nós estamos passando por momentos de desânimo, quando nós estamos diante de circunstâncias difíceis e quando nós estamos diante de grandes responsabilidades. Na semana passada, nós olhamos para a primeira delas, aquele ponto, lembrem-se de quem Deus é. Então este foi o primeiro ponto. Para não cairmos na tentação de ficarmos desanimados, nós precisamos treinar a nossa mente a meditar em quem Deus é. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. E hoje nós veremos então o segundo ponto. O que Deus possui. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus possui ou tem. Agora vamos voltar aí para Judas, eu queria ler novamente o versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. E aqui Judas declara que ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Em versões mais antigas da Bíblia, o verbo sejam não aparece. Eu creio que na Almeida atualizada não aparece. É porque lá no original a ideia é que glória, majestade, poder e autoridade não são coisas que devam ser do nosso único Deus e Salvador. Isso são coisas que o nosso único Deus e Salvador tem. Quando nós esquecemos do que o nosso Deus tem, nós podemos ficar muito desanimados. Como é a glória do nosso Deus? Vamos ver algumas passagens, deixe marcado em Judas, vamos lá para o Salmo 57. Salmo 57, versículos 10 e 11. Nós lemos o seguinte, Salmo 57, 10 e 11.
Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Salmo 108, versículos 4 e 5. Nós lemos o seguinte. Salmo 108, 4 e 5. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Ainda no Salmo 113, versículos 4 a 6. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? E ainda mais uma passagem lá no profeta Isaías, Isaías capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Por mais gloriosa que seja a criação de Deus, ela não passa de um fraco reflexo da glória e da majestade de Deus. Ainda em Isaías, no capítulo 40, versículo 12, nós lemos o seguinte, Isaías 40, 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Nós temos aqui uma linguagem figurada. Deus é espírito, ele não tem corpo, mas esta metáfora aqui fala sobre um pouco como é grande o nosso Deus. É espantoso pensar que toda a água da terra, deste planeta, caberia facilmente nas palmas da sua mão. É espantoso pensar que o universo, que para nós é imenso, é infinito, é menor que um palmo da sua mão. Outra passagem, Salmo 33, versículo 8, diz o seguinte: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. A maioria de nós, certamente, não faz isso de maneira adequada, é isso que o salmista está colocando aqui. Nós estamos ocupados demais para nos aquietar diante do nosso Criador. Nós não meditamos em sua glória, não meditamos em sua majestade. Salmo 46, versículo 10, diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É espantoso que Deus precise lembrar suas criaturas, que somos nós, que Ele é Deus. Moisés, ele precisou ser lembrado desta verdade. Em certo momento, ele ficou extremamente desanimado em seu papel de líder dos israelitas. Ele havia acabado de voltar do Monte Sinai, e lá no Monte Sinai ele tinha recebido as primeiras tábuas da lei, aquelas tábuas de pedra. Quando ele desceu para o acampamento, ele encontrou o povo fazendo sacrifícios e adorando um bezerro de ouro.
Arão, que era seu irmão e assistente, ele ajudou a fazer este bezerro. Moisés precisou lidar com o pecado do povo. Ele orou fervorosamente para que fossem perdoados. Ele clamou a Deus para que eles não fossem destruídos, mas Moisés desanimou. E ele rogou a Deus o seguinte, agora venha comigo para Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, versículo 13. Êxodo 33, 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu a Moisés o seguinte, versículo 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O Senhor, ele animou Moisés dizendo que ele nunca teria que fazer nada por si mesmo ou com as suas próprias forças. O Senhor Deus estaria com ele, o Senhor Deus o acompanharia, lhe daria descanso. Deus disse isso para Moisés, mas Moisés ainda não estava satisfeito. Ele pressionou Deus por uma garantia maior da sua ajuda. Ele implorou. Agora vejam os versículos 15 a 18. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Que lindo, né? Esse versículo, esse testemunho de Deus a respeito de Moisés. Vou ler de novo, versículo 17. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo meu nome. E aí, versículo 18, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Foi isso que Moisés pediu, e Deus respondeu a Moisés, e ele disse o seguinte, versículo 20, e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Mas Deus permitiria que Moisés visse um pouco do Todo-Poderoso. Capítulo 33, aí, versículos 19 a 23, e respondeu Deus: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Eu creio, meus queridos, que isso aqui deve ter sido uma das experiências mais maravilhosas, espetacular, extraordinária que Moisés teve. Depois disso, ele lavrou outras 2 tábuas da lei, ele subiu ao Monte Sinai novamente,
E quando ele desceu lá do monte, a sua face brilhava intensamente e ele precisou usar um véu na presença dos israelitas. Capítulo 34 agora. Versículos 29 e 30. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Meus queridos, Deus, ele é tão glorioso que se nós víssemos a sua plena glória, a sua plena majestade neste nosso corpo atual, se nós víssemos a sua plena glória, nós seríamos imediatamente desintegrados na sua presença. E mesmo os serafins que estão lá nos céus, diante do trono de Deus, criaturas sem pecado, eles sempre cobrem o rosto e os seus pés na presença de Deus. Vocês podem olhar lá em Isaías capítulo 6, no versículo 2. O nosso Deus é realmente temível. Em tempos de desânimo, nós precisamos lembrar e pensar a respeito da sua glória e da sua majestade. Em segundo lugar, nós precisamos refletir no fato de que Deus tem domínio e autoridade sobre tudo. Jesus declarou o seguinte, vamos lá para Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos ver também o Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 115, versículo 3. Nós lemos o seguinte: O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus, ele não precisa prestar contas a ninguém. Ele é soberano sobre os anjos, sobre Satanás, sobre os demônios. Deus dá ordem aos seus anjos e eles lhe obedecem. Os anjos obedecem a Deus e eles fazem isso de forma perfeita, absoluta, exclusiva e contínua. Satanás, ele também é refreado por Deus. Ele não pôde fazer a Jó nada além daquilo que Deus permitiu a ele fazer. Vejam lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 12, nós lemos o seguinte: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E nós precisamos nos lembrar, então, da extensão e do domínio e autoridade de Deus. Nós temos a tendência de nos esquecer do grande poder e autoridade que o nosso Deus tem. E nós vivemos em tempos em que as pessoas, de modo geral, elas desprezam as autoridades, elas não têm respeito por elas, não lhe dão valor, não lhe dão crédito, não lhe dão honra. Poder e autoridade no âmbito humano ficou reduzido a nada, algo sem importância. Em parte isso acontece por culpa das próprias autoridades e em parte isso acontece pela rebeldia do coração humano que não tem prazer em se sujeitar às autoridades. E esse mesmo estado de coisas vigora também em relação a Deus. Nós damos pouca importância à autoridade e poder de Deus.
E assim como nós fazemos com as autoridades humanas, nós fazemos com Deus também. E nós pensamos que Deus está distante, nós pensamos que Ele não controla nada, que o seu governo é medíocre, e então nós tomamos a frente, já que Deus não está no controle e alguém tem que fazer alguma coisa. Então nós, entre aspas, aí os semideuses, que na verdade são vermes, não são nada, tentam se arrogar de poder e de autoridade. E queridos, isso aí é o nosso desespero. E bem logo nós veremos que nós não somos nada. Nós não podemos nada, nós não somos Deus, nós não temos poder em nós mesmos, nós não temos autoridade em nós mesmos. E então nós ficaremos assustados. De repente parece haver forças malignas descontroladas neste mundo. E nós pensamos que existe uma confederação do mal contra nós. E isso vai nos desanimar. Mas, queridos, tudo isso é engano, uma grande mentira. Tudo isso não tem fundamento na verdade. E para vencer o desânimo, nós precisamos manter em nossa mente aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Deus, somente Deus. Ele é Deus. Nós não somos Deus. E o nosso Deus é cheio de poder, cheio de autoridade. Ele está no controle de todos os poderes, de tudo que há no céu, de tudo que há na terra e embaixo da terra. Ele é o nosso Salvador. Todos os planos de Deus para nós visam o nosso bem. Você está lembrado de Jeremias 29, 11? Vamos dar uma olhadinha lá, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse Deus, que é o nosso Salvador, ele tem todo o domínio e toda a autoridade sobre os poderes da terra e do céu. Outra passagem, Provérbios, capítulo 21. Venha comigo para Provérbios 21, versículo 1. E aqui nós lemos o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Voltando ainda para Isaías 40, versículo 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Quando nós calculamos o peso de itens mais pesados, um grão de pó é algo que nem vale a pena espanar. Um grão de pó é nada. Agora, todas as nações da terra, todas elas juntas, elas são exatamente isso para Deus. Não são nada. Todas elas juntas são uma poeira insignificante para Deus. Ele tem completo domínio sobre as nações. Deus também é soberano sobre as circunstâncias da nossa vida. Os irmãos de José lá do Egito, haviam planejado fazer o mal para José, mas José disse para os seus irmãos, muitos anos depois, o seguinte: venha comigo para Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse mesmo pensamento nós encontramos também lá em Provérbios, capítulo 21, Provérbios 21:30, nós lemos o seguinte:
Provérbios 21, 30. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Deus tem domínio e autoridade sobre toda a sua criação. Ele faz o sol brilhar, diz Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele faz a chuva cair, diz Amós capítulo 4, versículo 7. Ele controla a boca do leão, como nós vimos em Daniel capítulo 6, versículo 22. E Jó, ele reconheceu o seguinte, agora Jó capítulo 9, versículos 5 a 8. Jó capítulo 9, versículos 5 a 8. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Deus tem toda a glória. Ele tem toda a majestade, ele tem todo o domínio, ele tem toda a autoridade. E agora voltando lá para Judas 25, notem o seguinte: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora observe, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Ao longo da história da humanidade, houve governantes de muito prestígio. Eles tiveram um imenso prestígio, poder e autoridade. Por exemplo, quando Alexandre o Grande, do Império Macedônico, tinha 29 anos de idade, ele já tinha conquistado todo o mundo conhecido daquela época. E conta-se que naquele momento ele se sentou e ele se pôs a chorar. Não havia mais nada para ele conquistar. Alexandre, ele foi uma figura importante da sua época, mas como todos nós sabemos, ele morreu e outros tomaram o seu lugar. Muitos grandes reis reinaram sobre a terra, Nabucodonosor, os faraós lá do Egito, os imperadores de Roma, os reis da Idade Moderna, os czares da Rússia, mas todos eles morreram. Nações se levantam e nações caem. Governantes vêm e governantes vão, mas o nosso único e verdadeiro Deus, o nosso Salvador, ele reina. Qualquer que seja a capacidade militar de uma nação, até mesmo da nação mais poderosa do mundo, atualmente, como os Estados Unidos, por exemplo, a força de Deus é infinitamente maior. Pensar sobre isso, sobre aquilo que o nosso Deus possui, certamente nos fará vitoriosos naqueles momentos de abatimento, de desânimo. Para encerrar, hoje à noite vamos ler ainda o Salmo 20. Salmo 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O que o nosso Deus possui? Ele possui glória, majestade, poder e autoridade. Ontem
hoje e para todo o sempre. Amém. Que essa palavra possa inundar o nosso coração, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo confiança. Nós confiamos em um Deus que é gloriosamente magnífico, poderosamente incomparável. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é rico em glória, em majestade, em poder, em autoridade. E como diz o salmista, ele pode fazer tudo o que lhe agrada. É a esse Deus que nós servimos. É nesse Deus que nós confiamos. É nele que está a nossa esperança. E é nele que está também a nossa segurança, a nossa alegria e a nossa capacidade de podermos perseverar e suportar todas as lutas e todas as batalhas da nossa caminhada. Que nós nunca nos esqueçamos quem é o nosso Deus e o que ele possui. E hoje nós vamos então encerrar por aqui. Obrigado por sua participação e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por todas essas palavras, esses versículos que nós olhamos hoje à noite, que nos falam tanto ao nosso coração. Nós conhecemos tão pouco do Senhor. Talvez a nossa experiência de andar contigo seja tão superficial. Não conhecemos os teus atributos com mais discernimento. E muitas vezes, Senhor, nós estamos andando aí pelo mundo amedrontados, confusos, temerosos, sem paz, quando o Senhor, o único Deus verdadeiro, nosso Salvador, que é rico em glória, majestade, poder e autoridade, está nos carregando nos seus braços, guiando os nossos passos, sustentando as nossas vidas. E ainda assim nós nos sentimos tão amedrontados. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de fé, por não empreendermos uma busca mais intensa e profunda da Tua pessoa. Ó Senhor, fala conosco nessa noite através desta palavra e coloca no nosso coração um desejo intenso, profundo de examinarmos a Tua palavra, de meditarmos nela atentamente, de sermos transformados pelo Seu poder e sermos conformados à imagem do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelos estudos, pelo devocional. Abençoa-nos ainda em toda essa semana. É o que te pedimos em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Uma abençoada noite e restante de semana para todos nós. Até semana que vem.